Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao primeiro podcast da Paróquia Nossa Senhora das Graças. É uma alegria tê-los conosco. Hoje vamos falar sobre um tema muito especial, que é a vocação. Deus faz o chamado, vem a resposta, a missão, a entrega. Hoje, para esse bate-papo, vamos receber o Henrique. Seja muito bem-vindo, Henrique. Queira se apresentar. Oi, Ju, tudo bem? É bom estar de volta à casa onde eu fui enviado para o seminário, né? Essa comunidade que me acolheu, que me encaminhou nesse processo de fé. Então, é muita alegria que eu venho aqui hoje para falar sobre vocação. Que falar de vocação é falar da nossa própria vida, né? Esse diálogo nosso com Deus, essa nossa relação com a comunidade. Então, vou lá me apresentar aí para que você me conheça um pouco mais e também aqueles que estão acompanhando as redes sociais aí da paróquia. Que bela iniciativa da Pascom de vocês de fazer esse podcast. Acho que é sempre bom nós encontrarmos os caminhos ideais aí com as tecnologias para chegar às pessoas da melhor forma possível. Então, a Juliana já me conhece já há muitos anos, né, Juliana? Sim. Eu sou Henrique Rios Gonçalves, eu sou daqui de Campinas. Minha vida de igreja começou lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Proença, por onde eu comecei toda a minha jornada, desde o batizado, fiz a primeira Eucaristia, o crisma, fui coroinha. Então eu fui nessa caminhada até ir para a faculdade, depois eu retornei e aí eu ingressei junto com essa nova comunidade aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças, que me acolheu com tanto amor. E hoje eu sou seminarista redentorista, estou no meu 3º ano de seminário aqui no projeto Vocações Adultas, é um projeto dos missionários redentoristas da província Nossa Senhora Aparecida, e a casa de formação fica aqui em Campinas. Eu faço filosofia lá na PUC e estou na etapa do pré-noviciado, como a gente chama, né, dentro da congregação, essa etapa formativa. E que bom estar aqui e espero contribuir bastante com essa nossa conversa sobre vocação. Muito obrigado pela audiência de quem está aí e conte comigo para o que precisar, Juliana. Ah, que bom, Henrique. E para começar, a gente queria saber, né, em que momento você sentiu que Deus estava te chamando e o que esse chamado mudou na sua vida? Juliana, ele muda a vida da gente, literalmente. Mas eu gosto de falar que a gente tem uma esperança de que esse chamado para a vocação vai ser um chamado. A gente vai ouvir uma voz vinda de uma nuvem, como alguns evangelhos, e vai falar: eis-me aqui, me segue nesse caminho, vamos fazer isso. Mas o processo de chamada, né, do própria vocação, é um processo que vem de Deus e vem de fato um discernimento, um silenciar que a gente precisa, e é uma caminhada. A gente vive em constante discernimento vocacional. Mas eu diria que isso começou quando eu era coroinha, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, e uma vez eu estava, assim, despretensioso, estava lá fazendo minhas atividades, quando de repente me veio aquele pensamento rápido na cabeça: você já pensou em ser padre? E aí rapidinho eu tratei de deixar esse pensamento para lá, falei: não vou pensar nisso não. E aí alguns dias foram se passando e eu falo que a minha vocação veio muito da minha comunidade, porque as pessoas começaram a me perguntar: Henrique, você já pensou em ser padre? Você tem um jeito de padre? Você já pensou? E essas perguntas foram reacendendo no meu coração, aquela primeira pergunta, e foram me deixando incomodado. Mas um incomodado bom, não aquele incômodo que às vezes nos atrapalha. Foi uma sensação de alguma coisa está mudando. E eu fui começando a pensar: o que seria esse chamado? Será que eu seria padre? Logo eu, né? Por que eu? E aí eu lembro um dia que eu estava me preparando para a celebração, o Padre Piazza me chamou e falou: você já pensou em ser padre? Eu falei: olha, padre, eu não vou mentir, eu já tenho pensado nisso há algum tempo. E aí ele me chamou para conversar. Então acho que foi nesse chamado da comunidade, quando eu tinha ali os meus 14, 15 anos, quando tudo começou nesse chamado. Claro que os chamados, a gente fala que nós somos primeiro chamados à vida, né? Então somos sempre chamados, mas nesse sentido da vocação religiosa, da vocação sacerdotal, de início, foi nesse momento. E ali começa a mudança, né? Toda a nossa vida nós vamos pensando, quando chamados, em como corresponder a esse chamado. Então aí eu comecei: será que eu vou para a faculdade? Será que eu vou para o seminário?
Qual é a caminhada que eu preciso seguir, então, para responder esse chamado? E aí, com muita tranquilidade, eu fui discernindo, fui caminhando, e aí minha vida foi mudando. E continua em mudança sempre, viu, Ju? Com certeza, Henrique. E como que você foi aprendendo a distinguir o que era sua vontade e o que realmente era a vontade de Deus para você? Isso é importante. Acho que isso é uma pergunta que todo vocacionado tem que fazer. E quando eu falo vocacionado, não é só o vocacionado à vida religiosa, à vida sacerdotal. É qualquer vocação, ao matrimônio, a vocação à vida leiga, a vocação seja lá que for. A vocação de ser cristão. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, com o nosso jeito de querer as coisas, que nem sempre se sintoniza com o jeito de Deus nos chamar. E eu me fiz essa pergunta uma vez, enquanto eu caminhava nesse meu discernimento, já aqui na comunidade Nossa Senhora das Graças, depois de ter feito minha primeira faculdade, eu comecei a participar dos encontros vocacionais dos missionários redentoristas. E depois de um retiro que eu participei, eu chamei o padre Piazza para conversar. Falei, padre, como que eu sei que esse chamado é o de Deus, é isso que Deus quer de mim e não sou eu que estou querendo isso? E aí o padre Piazza me falou algo que eu levo sempre comigo. A graça divina presume sempre a condição humana. Deus nos conhece inteiramente em quem somos. Por isso que ele diz, eu te chamei pelo nome, porque é do jeito que eu sou. Ele me chamou Henrique Rios Gonçalves, nas minhas qualidades, nos meus dons, nas minhas dificuldades. Então ele conhece o que tem no meu coração, até mais do que eu. Então acredito que esse primeiro momento de a gente entender que ele nos chama, porque ele nos conhece, ele nos chama para algo que vai nos fazer feliz. Deus nunca nos chamaria para sermos infelizes, para vivermos deprimidos, mas nos chama para uma vida plena. Então acho que a primeira coisa é que a gente tem que ter essa dimensão. Mas até a filosofia nos faz pensar e o questionar de muitas coisas. Não existe discernimento vocacional sem o autoconhecimento, Ju. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa sempre é se conhecer. Então, isso acontece no silêncio. Não tem como, nos barulhos de hoje em dia, se a gente deixar os ruídos da nossa sociedade nos atrapalhar, a gente não consegue se conhecer. E é se conhecer inteiramente, né? De dentro do coração. Quem sou eu? O que eu quero? O que eu gosto? Para que eu sonho? O que eu faço aqui? Para quem eu quero viver? E o silêncio, voltar a si mesmo, nos faz pensar muito nisso. Quando a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo o que é nosso desejo e o que às vezes é o desejo de um ego, o desejo de alguma coisa que não condiz muito com o que a gente como cristão quer viver. E a gente só escuta quem a gente conhece. Então a gente precisa também conhecer Deus para saber o que vem dele. E conhecer Deus, Santo Afonso já diria que é só por meio da oração. Nós precisamos orar para conhecer cada vez mais a Deus. Então, nesse sentido, a gente conhece a Deus pela oração, conhece a si mesmo no silêncio, e a gente consegue entender o que é desejo meu, o que é desejo de Deus, e qual é a minha resposta para que o desejo de Deus se cumpra e eu seja feliz, porque senão não faz sentido. Então, eu acho que é próprio desse caminhar. É algo que incomoda, é algo que nos deixa muito inquietados mesmo, acho que nessa palavra está certa, e é esse processo de conhecer a Deus e a nós mesmos. E aí nós temos muita ajuda, lógico, da comunidade, né, dos padres, diretores espirituais, que vão nos ajudando a encontrar esse momento em que a minha vontade e a vontade de Deus se sintonizam para uma caminhada onde eu seja feliz. A gente tem certeza que é de Deus quando a gente vai sentindo paz, quando a gente vai se encontrando, quando a gente vai se sentindo feliz, certamente isso vem de Deus. E você disse, né, que é uma vida em constante mudança. O que você deixou para trás para responder esse chamado de Deus? Ju, essa é uma pergunta que acho que todo mundo faz, né? Para ser padre tem muita coisa que fica para trás que a gente tem que deixar. Eu acho que a gente precisa começar mudando talvez esse pensamento. Não que eu deixe algo para trás, mas eu ressignifico muitas coisas na vida. Eu vou usar um exemplo que é algo que eu estou vivendo. Eu perdi meu pai há pouco tempo, né? Faz um pouco mais de um mês. E nesse processo de luto, na semana logo em seguida, eu tinha uma missão para fazer lá em Minas Gerais, uma missão lá com o pessoal de Caldas.
E aí eu falei, meu Deus, e agora, né, no momento de luto, como enfrentar isso? Eu acho que a própria fé, a nossa crença na ressurreição, que é o que a gente está celebrando agora na Páscoa, nos faz compreender. Eu não tenho mais o meu pai para abraçá-lo, para um aperto de mão, para trocar uma palavra, para pedir um conselho aqui, né? Não consigo mais fazer isso fisicamente com ele. Mas a gente aprende que a presença ela pode ser ausente e que a ausência também pode se fazer presente. Então, quando a gente vai ressignificando, nós cremos na vida eterna, nós cremos na feliz ressurreição, então eu creio, né, nisso e eu caminho para esse sentido, então eu tenho que ter essa fé. Do mesmo modo, é nessa vida de deixar. Tem uma frase que Santo Afonso diz que é deixar tudo para ganhar tudo. Né? Quem assume a vocação religiosa tem que deixar muita coisa, mas mais do que isso. Eu tive que sair da casa da minha família para ir morar no seminário, para caminhando ser um missionário redentorista, né? Mas eu não deixo ela para trás, não é um abandono. Eu carrego ela no meu coração, eu visito minha família sempre que possível, eu mantenho contato com ela. E eu tenho uma nova família, minha família cresceu agora, né? Então, o seminário é uma nova família, os missionários redentoristas, nós somos uma grande família, né? Então, nós vamos ressignificando. Tem coisas que ficam para trás, aquelas coisas que nós já deveríamos deixar para trás mesmo sendo cristãos, né? Então, alguns desejos que não são próprios para uma vida como se espera, né? Alguns anseios, e nós vamos aprendendo a encontrar esses novos ganhos. E eu acho que é isso, nós não podemos pensar que a vocação é uma troca de mercado. Eu dou a minha vida, eu dou, ou como dizem os votos evangélicos, né? Pobreza, castidade, obediência, como se isso fosse um martírio ou um problema para ganhar alguma coisa. Muito pelo contrário, eu acho que nós vamos nos doando, nós vamos nos entregando a um projeto de salvação, e a resposta a visível disso, de que nós vamos ganhando, é em cada dia que nós vamos respondendo esse sim. Então nós vamos sentindo o amor de Deus por nós, o amor das pessoas por nós, nós vamos cumprindo a nossa missão como cristãos, ou nas congregações, ou como a vocação chama, para justamente a gente aprender a continuar nessa caminhada, a ser feliz. A gente tem que buscar felicidade. Outra frase de Santo Afonso que eu vou trazer. Vocação acertada é vida feliz. Porque Deus nos chama para sermos felizes. Certo de que haverá obstáculos. Certo de que vai ter cruz, de que vai ter pedra. Mas, antes de tudo, nós estamos aqui para sermos felizes enquanto respondemos cotidianamente o nosso chamado, Ju. E a escolha? Como que foi escolher o carisma redentorista para você? Tem uma grande variedade na igreja, né, de carismas, de possibilidades. Então, dentre as vocações mesmo, né, eu podia escolher ser algum leigo a serviço da igreja, o casamento, o sacerdócio na vida diocesana, a congregação, a consagração da vida a uma congregação, um instituto. E como se diz, né, uma só é a cabeça, vários são os membros desse corpo. E aí sim a igreja, né? Na diversidade do mundo nós temos os carismas. Cada um vai trabalhar de uma forma diferente o seu projeto da igreja, que é de levar a salvação, que é de levar a redenção, que é de caminhar com o povo. E nesse processo de discernimento eu pensei primeiro em ser diocesano, depois eu fui discernindo melhor, fui escutando os chamados e fui vendo que a minha vida se completa melhor, a minha felicidade acontece com maior plenitude numa vida religiosa, né? Numa vida que é essencialmente de comunidade, então nós vivemos em comunidade, de uma vida de entrega, é uma vida... E aí a gente se alinha com o carisma, né? A congregação tem o seu carisma, evangelizar, levar a copiosa redenção às pessoas mais necessitadas, aos pobres, aqueles que... E não são só pobres de dinheiro, né, Ju? São os pobres de diferentes formas, né? De um cuidado, de um carinho, da presença da igreja, enfim, essas necessidades. Então, este é o carisma da congregação missionária. E aí, naquele autoconhecimento que eu falava, eu vou me conhecendo e dizendo o que eu, Henrique, sei fazer. O que os meus dons que Deus me deu me ajudam nesse projeto. É ser quem vai ser melhor para mim,
para os outros, para Deus e para a igreja. E aí nós vamos sintonizando o meu carisma com o carisma da congregação, com o projeto da igreja. Então, uma vez depois que eu já estava entrando no seminário, o Padre Piazza me chamou e falou assim, a gente nunca conversou muito sobre isso, mas, de fato, muitas vezes eu te vejo um missionário muito mais do que outra coisa. Então, as pessoas, às vezes, inclusive, veem na gente perfis que são diferentes, né? Cada um tem o seu dom, o seu jeito de ser, e eu acho que a gente encontra o carisma nesse momento. Então, eu escolhi os missionários redentoristas, caminhei com eles nesses encontros vocacionais, eles viram em mim também a possibilidade de um caminho formativo que me conduza a ser um missionário redentorista e me acolheram. Então, é uma resposta mútua. Eu digo sim, a congregação diz sim, e é esse processo. E o discernimento vocacional vai me ensinando. No seminário nós vamos aprendendo o que é essa congregação, qual é a história dela, o objetivo dela, e aí eu vou sintonizando o meu. Olha, é isso que eu acredito, é aqui que eu quero estar, eu quero ser missionário, eu quero estar com o povo, eu quero estar onde precisam de mim. Esse é o meu perfil, pode não ser de outros. E aí, em tantos outros lugares na igreja, nós vamos achar lugar. Então, esse discernimento, quando vai sendo acompanhado, quando vai sendo acertado e maduro, a gente consegue chegar a uma resposta, a um encontrar-se em algum lugar. Então, assim, hoje, o que te dá a certeza de que você fez a escolha certa, que você tá no lugar certo, sente que essa é mesmo a sua vocação, o que mais toca na sua vida e na vida das pessoas? Ju, essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que dizer que eu tenho uma certeza seria muita arrogância, ou seria muito impedir o Espírito Santo de agir. Eu não posso dizer que eu tenho a certeza e assim será para sempre. Eu acho que é uma certeza diária. Todo dia eu tenho que dizer sim à minha vocação. Todo dia, você que é casada tem que dizer sim ao continuar-se casada. Eu acho que é nessa certeza. Hoje eu respondi que sim. Eu tenho certeza que eu respondi que sim, por quê? Eu acho que é uma certeza que nós vamos levando sempre, porque a vocação ela vai nos acompanhar do chamado à vida até o último dia de nossas vidas. Nós somos chamados a ser diferentes, a ser novos, a ressuscitar, a nos converter, como disse a primeira leitura de hoje, desse Domingo do Bom Pastor. Então eu acredito que é nesse sentido. Agora, o que me faz ter essa certeza quando eu acordo, digamos assim, são várias, mas eu gosto de dizer a felicidade, Ju. Não romantizando de uma forma em que a vida é perfeita, do jeito que tem que ser e não há problemas. Muito pelo contrário, ela é perfeita justamente nas suas dificuldades, nos momentos mais difíceis, porque a gente passa também, não é porque somos seminaristas, ou os padres, ou os irmãos, que a gente deixa de ter problema, muito pelo contrário. Então, é nisso, é nessa atitude. A nossa vida é um constante entregar-se a Deus. No nosso caso, no seminário, a gente faz as nossas formações dentro de casa, na faculdade. Então, é aprender a colocar o que nós somos, quem nós somos, o que nós sabemos fazer em prol desse projeto. Então, é na filosofia saber viver esse carisma. É na filosofia saber ser um missionário redentorista. É estar na pastoral. Eu acho que, para mim, o que mais me toca sempre é a presença com o povo, sempre, Ju. Eu falei da missão na Semana Santa lá em Caldas, eu conto sempre que foi uma experiência maravilhosa, porque a gente é convidado a sair do nosso conforto, daqui de Campinas, eu que sou de Campinas, eu fui fazer uma missão bem na zona rural, enfrentar algumas dificuldades, enfrentar coisas novas, me desafiar, mas para estar ali com o povo. Hoje, o Evangelho do Bom Pastor, diz... as ovelhas me conhecem e eu conheço elas. É isso, Deus nos conhece e nós queremos conhecer a Deus. A mesma coisa com o povo. Nós não podemos bem servir a igreja se nós não conhecemos as pessoas a quem nós estamos servindo, Então, é esse caminhar com as pessoas, colocar o pé no caminho que está sendo feito pelas pessoas. A gente vai conhecendo as novas realidades e ali a gente vai agindo. E, de novo, não por nós, porque a nossa vocação, em primeiro lugar, ela é a de servir. Às vezes a gente vê o padre, o seminarista, até como alguém
que está numa posição diferente, e acho que é justamente o oposto. Nós nos colocamos nesse gesto de servir. Nós somos instrumentos do Espírito Santo para agir em nós. Então, nós deixamos que o Espírito vá agindo para que nós, nessa posição de serviço, de novo, não pelo meu ego, naquele autoconhecimento, mas porque alguém precisa, porque Deus quer precisar disso, nós vamos então discernindo. E saber, às vezes pelo um testemunho, pelas palavras de alguém, e ver as coisas que a gente faz, isso vai enchendo o nosso coração de alegria. Então, de fato, vocação acertada é vida feliz. Então, se eu perguntasse para você se é feliz casada, se você falar que sim, a vocação está acertada. Não que não tenha problemas, não que não tenha dificuldades, mas eu acho que é justamente nessa essência. A gente vai se fazendo feliz, a gente vai se sentindo agraciado, se sentindo amado. Ser missionário redentorista, esse levar a redenção, é uma própria experiência, como diria Santo Afonso, de se sentir tão amado, de conhecer tão bem o amor de Deus, que cai sobre nós, que nós seríamos muito arrogantes de não partilhar esse amor. Então é deixar esse amor que tanto nos amou transbordar de nós, para que nós possamos levar esse amor também para as outras pessoas. A gente, como cristão, está aqui não só para ser salvo, mas também para ajudar os outros. Então acho que todo esse caminhar vai confirmando diariamente o nosso processo. E lógico, a oração não pode faltar, porque quando a gente falta com oração, a gente vai desconhecendo a Deus. E aí fica mais difícil andar nos caminhos dele. Posso imaginar, Henrique. E assim, tá muito gostosa a nossa conversa, mas para encerrar, vamos fazer um bate-bola, eu falo algumas coisas e você responde com a primeira palavra que vier para você, pode ser? Pode ser, Ju, vamos ver. Um santo ou santa? Não tem como, Santo Afonso Maria de Ligório. Uma palavra ou frase que marca o seu chamado? Gastar a vida em prol da redenção. Um versículo da Bíblia. O Senhor me chamou pelo nome. Te chamo pelo nome, né? Nossa Senhora, em uma palavra. Feliz esperança. E Jesus, em uma palavra. Redenção. Acho que é isso, Ju. Que bom, Henrique. Quero agradecer em nome da nossa paróquia a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E vou deixar o microfone livre para você convidar as pessoas a rezar pela vocação, né, para que venham mais vocacionados, que as pessoas se abram também a esse chamado. Ju, mais uma vez, muito, muito obrigado por essa oportunidade. De novo, falar da vocação, vocês viram, é falar da nossa vida, da nossa caminhada. E é também o anseio de que venham cada vez mais vocações para essa igreja, né? A gente sempre fala, a messe é grande e poucos são os operários. Hoje nós estamos falando de vocação religiosa, né? Mas eu não poderia deixar aqui de falar que toda vocação é um dom de Deus, né, Ju? A gente comentou um pouquinho, mas a vocação à vida, a vocação matrimonial, a vocação à vida consagrada, ao sacerdócio, a vocação ao leiga, né? Então, é sempre um processo de contínuo da vida, né? E nessa continuidade, nós precisamos fazer essa experiência da oração e de se conhecer. Onde for, do jeito que for, a gente precisa desse discernimento. Reze sempre pelas vocações. Toda oração pelas vocações é sempre muito bem-vinda. Tanto para que venham sempre novas vocações, mas também pelos vocacionados, para que sejam sempre fiéis, para que sejam perseverantes e tenham forças para continuar nessa caminhada. O caminho é longo, o trajeto tem seus desafios também. E a oração de vocês, eu sempre falo, é um empurrão para a gente. Os dias que a gente não está tão bem, os dias que as coisas parecem um pouco difíceis, vocês rezam por nós e a gente sente de lá essa força. Então, nunca deixe de rezar pelas vocações, é algo que não pode deixar. E não vou perder a oportunidade, né, Ju? Vai que alguém aí está vendo algum jovem que está se sentindo chamado, ou alguém que conhece algum jovem que está aí nesse processo de discernimento. Acho que é sempre bom lembrar. Você não está sozinho. Às vezes é um momento muito íntimo, mas a igreja tem como ajudar, nós temos como ajudar. Então, se você conhece algum jovem, entra lá no a12.com/vocacional, entre em contato com o Secretariado Vocacional Redentorista e quem sabe venha ser um missionário redentorista. Deus te chama e quer a sua resposta sincera. Então, faça essa experiência, nos procure
quem possa te ajudar, seu pároco, a congregação, onde você se encontrar, é sempre bem-vindo. Ju, podemos fazer uma oração vocacional? Podemos? Claro, eu trouxe podemos aqui sim. a oração vocacional redentorista, né, já que estamos falando dela. Então eu vou rezando, você reza junto no seu coração. Tá, ok. Senhor, vós suscitastes Afonso Maria de Ligório para continuar a obra do Cristo Redentor e para levar a boa nova aos mais abandonados. Nós vos pedimos que o chamado que ressoou no coração de Afonso, Geraldo, Clemente e de tantos outros faça despertar uma nova geração de missionários com disponibilidade e zelo pastoral. Senhor, abençoai os lares e as famílias que acolhem a vossa palavra. Fazei que pais e filhos vivam em harmonia e, por vossa graça, sejam fortes na fé, alegres na esperança e fervorosos no amor. Redentor nosso, sustentai a generosidade dos que já foram chamados e despertai em nós o desejo e a coragem para continuarmos a viver e crescer em comunidade. Que o vosso Espírito estimule a nossa audácia, a fim de abrirmos novos caminhos de esperança, e que a Virgem Maria, nossa Mãe Aparecida, interceda sempre ao Pai por todos nós e nos conceda a graça da perseverança em nossa vocação e missão como verdadeiros apóstolos do Evangelho. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E até uma próxima, se Deus quiser. Ju, obrigado a quem nos acompanhou. Conto com as orações de vocês e nós estamos sempre unidos, perto ou distantes, pela oração, pela nossa missão junto do Redentor. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.